Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Formação Política para as Mulheres. Meu nome é Cristiane de Holanda, sou diretora do Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins e coordenadora estadual da Coalizão Nacional das Mulheres. Também sou membro da BMCJ. Seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo dessa playlist, que vai trazer para você um pouco mais de conhecimento sobre os seus direitos políticos, seus direitos eleitorais e para se tornar uma mandatária. Nessa videoaula, nós vamos ter Ângela Raunar como nossa convidada e Patrícia Greco também como nossa convidada, trazendo essa distribuição regional dos conhecimentos pelo Brasil. Eu sou uma mulher negra, tenho meus cabelos presos em coque, batom vermelho, como sempre, visto um paletó branco e um vestido verde. Passo a palavra agora para que se apresentem as nossas queridas convidadas. Doutora Patrícia Greco, por favor, se apresente. Olá, muito obrigada, doutora Cristiane, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Patrícia Greco, sou uma mulher branca, cabelo escuro, preso também em rabo de cavalo. Estou com uma blusa preta com algumas listras douradas, tenho na faixa dos 40 anos de idade. Eu sou doutoranda e mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina. Falo aqui de Maringá do Paraná para todo o nosso Brasilzão. Tenho uma queda e uma paixão especial por prestação de contas e pretendo hoje poder colaborar um pouco aqui nessa nossa conversa, também para as nossas futuras candidatas. Obrigada, doutora Patrícia. Nossa conterrânea, falamos de Palmas, Tocantins. Doutora Ângela Raunar, por gentileza, se apresente a nós. Olá a todas vocês que nos ouvem, eu sou Ângela Raunati, sou professora da Universidade Federal do Tocantins, desembargadora no Tribunal de Justiça do Tocantins e atualmente também substituta no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Faço parte da BMCJ com muita honra, né? Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, que eu já chamo a atenção que teremos um evento grandioso em maio, não é, Cristiane, em Barcelona, e fica aí o convite. Eu queria muito ir, não vou poder ir a esse encontro, mas reforço aí que seja um encontro muito proveitoso. Espero que a gente possa conversar bastante hoje sobre prestação de contas e trocar ideias e que vocês possam aproveitar bastante o conteúdo desse curso, que ele tenha posteriormente continuidade, novos temas e, finalmente, agradecer muito o convite, Cristiane. Eu fico muito honrada, né? Gosto muito de participar dos seus eventos. Então, me sinto muito feliz hoje aqui. Que bom. A senhora poderia fazer sua autodescrição? Pois não, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, estou usando um blazer branco sobre uma camiseta com estampa de anjos, nariz grandinho, que tem a minha característica árabe, e agora sem nenhuma maquiagem, porque aqui tinha o olho está com alergia, está correndo água. Entendemos. E fico muito feliz e grata, já esboço aqui meu agradecimento de coração pelo aceite em participar do curso e para que vocês cheguem da forma como vocês entendem desse conteúdo a todas as mulheres que assistirem essa playlist e quiserem se tornar as nossas futuras mandatárias. Aqui eu rememoro toda a ementa do nosso curso, digamos assim, onde nós compreendemos desde o que seria uma democracia, um processo democrático, que são direitos políticos, o que significa esse exercício da cidadania de uma forma ampla, de uma forma passiva, de uma forma ativa, como se filiar a um partido, escolher um partido é muito importante. Para vários aspectos desse percurso, a escolha do partido é fundamental para fazer a sua filiação, se tornar uma pré-candidata, passar pelas convenções, ter seu registro de candidatura, fazer sua campanha, de que forma fazer sua campanha, até ser eleita. Agora vamos fazer a prestação de contas? Porque uma representante pública tem que ter a consciência de que a sua atuação tem visibilidade.
e você é eleita naquele sentido, lembra das videoaulas anteriores que a gente falou do nosso poder pessoal? Que a gente transfere esse poder para um mandatário exercer em nosso nome? Por isso que a gente falou e comentou que você se torna eternamente responsável por aquele que elege, porque você transferiu o seu poder pessoal, que você poderia exercer diretamente, para esse representante. E ele exerce esse poder em seu nome, através do seu voto. E quando ele termina esse mandato, o que a gente precisa fazer? Prestar contas do que a gente fez durante esse período. Então, nós temos duas formas de prestação de contas que nós iremos abordar aqui: a prestação de contas em relação à campanha e a prestação de contas em relação ao mandato. Então, fique tranquila, você vai entender muitíssimo bem como funciona tudo isso. Vamos lá? Então, passando a palavra agora, vou fazer uma pergunta, não vou dizer quem vai responder, fiquem à vontade para fazer intervenções, discordar, porque aqui quando a gente discorda, a gente ensina as nossas mulheres, a nossa audiência também, a como fazer uma discordância elegante, maravilhosa, no sentido de que pluralidade de ideias, diversidade de ideias é importante e a gente não precisa ficar inimigo de ninguém por isso. Tudo bem? Então, vamos iniciar. O que significa essa expressão, essa palavra? Prestação de contas. Se as doutoras me permitem. À vontade. Eu acho interessante começar por essa pergunta, porque sempre que a gente pensa em termos de política, né, a gente não pode esquecer que ela depende de duas bases aí. Tanto essa base que é econômica, né, porque uma campanha tem seus custos, e normalmente o que as candidatas não sabem, que mesmo que às vezes elas não desembolsem dinheiro para a campanha, se ela receber alguma receita que poderia ser estimável em dinheiro, né, por exemplo, o partido pagou para ela os santinhos, e ela recebeu o santinho. Não saiu do bolso dela, mas ela recebeu aquele recurso. Então, a gente chama isso de estimável em dinheiro. Ela também vai ter que lançar nessa prestação de contas, e acho que mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Mas isso é para explicar a base econômica. E também a base jurídica, né, que a lei se preocupou com essa relação entre a economia e a política. Por quê? Como a gente vive numa república, né, a gente não pode perder de vista a preocupação que a gente tem que a pessoa que se elegeu, por mais que ela tenha ali angariado recursos, feito gastos, isso não pode comprometer de tal forma que a vontade dos votos, né, que foram depositados nela sejam viciados por uma campanha que abuse de um poder econômico. Então, a preocupação que a nossa Constituição traz, toda a legislação e a própria justiça eleitoral, no sentido de fiscalizar e julgar essas prestações de contas, tem, é fazer com que tudo aquilo que foi declarado permita a aferição da legalidade desses recursos que foram recebidos, que foram gastos, das suas origens, né, que às vezes as candidatas não sabem, mas eu tenho uma empresa que é minha, eu não posso pegar o dinheiro do caixa dessa empresa e injetar na minha campanha. Então, são algumas preocupações da origem desses recursos, e ainda diria mais, quando tudo isso que é declarado é aberto para uma consulta, porque esses processos são públicos, permitem também até mesmo a possibilidade de formulação de opinião daquele eleitor, porque ele vai saber quem está financiando, quem está ajudando a financiar aquela campanha, em que montante está ajudando, né? Então tudo isso pode impactar. E algumas candidatas e candidatos não sabem, mas essas informações que eles vão lançar no sistema próprio, que é da Justiça Eleitoral, que a gente chama de Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, ou, para os mais íntimos, aí, o SPCE, né? A partir desses dados que vão ser lançados, o TSE carrega para uma página, e essa página permite que qualquer pessoa possa acompanhar o que está sendo angariado, né, porque a partir do que foi recebido, tem prazo de 72 horas para lançar essa informação,
Temos a chamada prestação de contas parcial ainda, que ela é feita um mês antes, ela ali no mês de setembro, né, que antecede a própria eleição, então tem que lançar essa parcial. Todos esses dados são carregados nessa plataforma, e aí eleitor, adversários políticos, outros partidos, coligações, federações, o Ministério Público, enfim, todos os interessados ali, né, naquela arena, naquela cenário de disputa, pode verificar se está sendo feito de acordo com a base que eu falei, que é uma base jurídica, normativa. Ou seja, se realmente obedeceu todos os critérios. E assim a gente sabe que o poder econômico não vai estar corrompendo as ideias que têm que ser conquistadas, né, por meio do convencimento. E é lógico, né, a gente sabe que para que você possa propagar essas ideias, são necessários gastos. Tem questão de gasto com impulsionamento, até mesmo com a feitura, na elaboração daquele horário. O horário eleitoral pode ser gratuito, mas você tem uma produção em cima dele, você tem várias questões que são custosas. Só que a nossa preocupação maior é não podemos deixar que o poder econômico suplante o poder político. Aí é que entra a importância e a necessidade dessa prestação de contas. Ok, muito obrigada, doutora Patrícia. Doutora Ângela, então, mas assim, para a gente entender e para essa mulher entender e internalizar a importância da prestação de contas, por que ela é necessária? O que se faz ao prestar contas? O que isso representa? Olha só, professora Cristiane, assim, eu gostaria muito de frisar, contextualizando a importância da prestação de conta, porque ela é importante principalmente aqui em dois pilares que se sustentam a nossa democracia: a transparência do processo eleitoral, na medida, então, do que a professora já falou, no sentido de esclarecer de onde vêm esses recursos, se caracterizam ou não recursos de origem não identificada, ou origem que não seria uma origem ali lícita, né? Então, sempre para ficar como pilar de transparência e integridade desse processo eleitoral. Ao tempo que ela vai, então, permitir a fiscalização, por todos esses atores ali, ou seja, os concorrentes que estão de olho ali naquela conta, o Ministério Público, aferindo ali se houve um correto uso. E até eu gostaria aqui de frisar que a prestação de contas, então, ela é um dever legal, ela é uma imposição legal, é um dever legal, e que se aplica a todos os candidatos e também aos partidos políticos. Então, os candidatos, os partidos políticos, a federação, né, ficam obrigados ali a apresentar à Justiça Eleitoral o relatório disso que foi gasto, seja doação em dinheiro, bens estimáveis em dinheiro e de despesas realizadas durante as campanhas eleitorais. E aqui eu queria só abrir assim um pouquinho com exemplos práticos do que eu já vi na minha prática junto ao TRE acontecer, né, de contas serem ali reprovadas ou aprovadas com ressalva por detalhes ali que são minúcias, como a questão de combustível, não é? Como a questão de honorários de contador, honorários de advogado, né? Que muitas vezes ali, por um descuido, ou às vezes pela falta de informação daquele profissional que está acompanhando o candidato, deixa de prestar, não é, com a clareza necessária. Às vezes, não com intenção de lesar o sistema ou o dever da prestação correta de contas, mas às vezes pela falta do preparo ou do conhecimento daquele profissional que está acompanhando o candidato.
Então, eu sempre gosto de fazer essa ressalva, né? O contador que vai acompanhar você, candidato, ele tem que ser afinado com o tema, não é, das prestações de contas no âmbito desse processo eleitoral. O advogado que vai acompanhar também, não é, ficar atento a essas questões para que não venham essas falhas prejudicar, não é, a natureza desses recursos, então, que vamos dizer, né, como a professora também já pontuou, e eu gostaria aqui de reforçar, que esses recursos, né, tanto podem ser advindos de pessoas físicas, ou seja, né, nosso financiamento de campanhas, ele tem um caráter privado. Então, o candidato, o partido, vai ali receber, não é, recursos públicos e recursos privados. Não é? Então, dentro do recurso privado, a observância em relação do que pode ser feito ali, por exemplo, agora a gente não tem ainda a resolução votada no dia 27 de fevereiro último, mas com base na minuta do que foi levado à audiência pública, a gente tem, por exemplo, a introdução do PIX, né, para poder fazer a doação. Então, são detalhes, né, que temos que nos ater para que essa prestação de contas ela se preste à transparência, não é, que ela necessita para que tudo corra bem, que você não tenha contas rejeitadas ou aprovadas com ressalva, né, que ainda que não tenha lá aquela consequência, uma conta aprovada com ressalva, sempre vai ficar ali aquela pecha, né, ou às vezes uma conta reprovada, soa muito mal, né, para o candidato. E só uma última observação que eu gostaria de fazer, e isso em especial às mulheres. Queria fazer esse adendo. Muitas vezes existem mulheres que, por um motivo ou outro, são convidadas ali a participar desse processo eleitoral, não é? Registram a sua candidatura, mas não saem para pedir voto, desistem dessa candidatura. E aí é absolutamente necessário lembrar que, mesmo nesse caso, que ela tenha lá desistido, né, se ela obteve o registro da candidatura, de igual forma ela precisa realizar a prestação de contas, não é? Porque nós temos que verificar a origem desse recurso, se ele foi distribuído, não é, como a norma determina, especialmente a questão do Fundo Especial de Campanha, que também, doutora Patrícia, eu sei que vai falar sobre ele. Né? Então, acho que era isso. Então, eu vou retomar algumas partes. A prestação de contas ela é uma obrigação legal, certo? Então, você é candidata, agora, financiamento e prestação de contas de campanha. Vamos separar uma coisa da outra. Depois a gente fala do mandato. Agora, campanha. Você, pré-candidata, se torna uma candidata, vai fazer a sua campanha eleitoral. A gente tem que preocupar com a transparência. E o que é transparência mesmo? Aquela verba tem uma origem, foi destinada para um ponto, para outro ponto, e teve uma finalidade. Essa história tem que ser muito bem contada e contada de uma forma pública e transparente. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem uma plataforma onde essa prestação de contas vai para lá e esse dinheiro tem um trajeto nítido, certo? Determinado, que é a destinação de verbas. Então, a destinação de verbas é você dizer, na sua prestação de contas, de onde saiu o dinheiro, para onde ele foi, de que forma que ele foi aplicado, onde você gastou esse dinheiro. E lembrando, esse dinheiro pode ser recebido de uma forma direta
ou também de uma outra forma, na forma de contribuições, muito bem lembrado pela doutora Patrícia e doutora Ângela, a questão dos santinhos, que é uma questão do partido presenteá-la com isso. Mas esse presente, lembra, o mandato é público, então o presente não é pessoal. É para um exercício de uma função pública. Não tem nada nessa verba que seja pessoal. Muito cuidado com isso. Que às vezes a pessoa transfere, não, é meu. Não, não é seu. É para a sua campanha. Então tenha isso muito bem claro. E para a gente fechar alguns pontos, o financiamento de campanha não é o nosso tema, mas a gente precisa fazer isso. O financiamento de campanha ele só é público ou ele pode ser público e privado? Quem quer falar sobre isso para a gente entender como é que funciona depois na prestação de contas? Antes, doutora, posso só fazer uma observação? Claro. Uma dificuldade que eu noto com muitas candidatas é que, antes de ela lançar a própria candidatura, normalmente elas fazem um acordo com o partido e o partido se responsabilizaria por ter esse profissional de contabilidade, por ter um advogado, a gente não pode esquecer, mesmo prestação de contas sem movimentação nenhuma, ela tem que ter ali um advogado assinando junto também da candidata ou do candidato. E o que acontece? Passa esse período e ela acha que o partido vai apresentar por ela. Só que esse acordo que ela faz com o partido é um acordo, ela ou ele, né, que vale entre eles. Perante a justiça eleitoral, a responsabilidade permanece em nome daquele candidato ou daquela candidata. E isso é um cuidado que a gente tem que ter, por quê? Qual é a consequência de candidato ou candidata que não presta contas na justiça eleitoral? E aí tem um impacto muito grande até se pensar em termos de futuras candidaturas, que é a não quitação pelo período em que seria aquele mandato que concorreu. Aí é um cuidado, porque, por exemplo, se for uma concorrência ao cargo de Senado, são 8 anos sem quitação. Ou então, se perpetuar, passado esse período, ainda não prestar, vai continuar sem essa quitação. A ausência de quitação eleitoral é um requisito ali para você ter a sua registrabilidade de candidaturas. Então, esse cuidado é muito importante, porque às vezes eu já cansei de ver, né, candidatas que chegam ali no cartório e falam, olha, mas o partido falou que ia apresentar para mim, a responsabilidade é dele. Para todo efeito, perante a Justiça Eleitoral, é de quem se registrou como candidato e candidata. Então, é um cuidado que a gente fala, né, para quem está pensando ali em ingressar com uma candidatura. Ah, mas eu não tive nenhuma movimentação. Eu preciso ainda assim ter um contador, eu preciso ainda assim ter um advogado? Precisa. Porque a prestação de contas, de 2009 para cá, ela ganhou o que a gente chama de caráter jurisdicional. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que não basta você só, candidato, ir lá e assinar as peças. Você tem que ter um advogado contratado, que você vai assinar a procuração para ele assinar junto de você essa prestação de contas. E isso daí é para garantir também que toda essa base legal que a gente está falando seja observada. Por quê? Outro cuidado. Você acabou de falar num ponto importante. As fontes podem ser públicas ou privadas. Aí o que acontece? A pessoa usa, às vezes, do próprio patrimônio dela enquanto candidata. E lá na frente tem sobra, não usou tudo. Aí aquela pessoa vai na expectativa de achar que ela vai poder reaver aquele valor que ela depositou na conta de campanha, que é uma conta específica. E aí a hora que, quando a gente verifica que não foi feita a devolução para o diretório, que é o certo, ela pode ter, às vezes, até uma desaprovação daquelas contas. Então, quem que vai auxiliar, né, nessa análise de ver, olha, você recebeu um recurso de origem vedada ou não, você tem que lançar isso daqui como uma receita estimável ou uma receita em espécie, você tem que fazer devolução de valores que sobraram lá na frente, se você tem que depositar direto para o Tesouro, que seria o caso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou se você vai ter que repassar para o diretório, que é fundo partidário, e qualquer outro valor que sobre. Então, são alguns cuidados que é aí que a própria legislação
tentou salvaguardar esses candidatos, trazendo a obrigatoriedade da assinatura por esses outros tipos de profissionais, que é a assessoria contábil e assessoria jurídica. Tá? E exatamente dada essa importância da prestação de contas, porque a gente sempre pensa na prestação de contas só dos eleitos, mas existe a prestação de contas dos não eleitos também. Sim. E essa prestação dos não eleitos, as pessoas acham que não vai trazer repercussão nenhuma para aquela pessoa que não foi eleita. E pode gerar, a depender da irregularidade ali, se for severa, um abuso de poder econômico. Ah, mas não vai caçar mandato porque não teve mandato, mas pode trazer uma inelegibilidade futura. Então, são alguns cuidados que tem que ter, e aí que eu reforço sempre da importância de ter essa boa assessoria. Se você está saindo candidata, candidato, e por mais que você possa contar, né, com esse corpo de profissionais que o próprio diretório repasse, fique em cima. Verifique você também a condução, ou nomeie um administrador, que existe essa figura do administrador de campanha, e esse administrador pode ver em tempo real também tudo que está sendo feito ali com os recursos que entrem dentro da sua campanha. Lembrando também, principalmente as candidatas aqui, o cuidado que tem que ter com a prestação de contas, porque uma das formas de a gente saber se de fato houve aquela candidatura e não configurar o que a gente chama de candidatura fictícia, ou mais normalmente chamada de candidatura laranja, é exatamente se teve alguma campanha ali. E a forma, às vezes, da gente conseguir materializar essa campanha é mediante a verificação dos gastos. Então, a candidata que não teve nenhuma forma de propaganda, uma candidata que teve 0 gastos, pode correr o risco de lá na frente a sua candidatura ser considerada fictícia. E aí o impacto não é só para ela, mas para toda aquele universo de candidatos que concorreram sob aquela sigla. Então, são algumas preocupações que eu acho muito importantes, né, para que a pessoa já entre naquele jogo, naquela arena ali de disputa de candidaturas, sabendo da importância da prestação de contas. Ok. E pensando nisso, doutora Ângela, como é que é feita uma prestação de contas de campanha? Se a senhora quiser falar sobre essa questão do financiamento, depois falar da prestação de contas, fique à vontade. Vamos lá, então. Retomando aqui a questão do financiamento. Né? Como a gente falou antes, assim, o nosso modelo de financiamento é um modelo misto, porque ele tanto comporta a questão dos recursos públicos, e aqui também, se me permite, eu gostaria de fazer um parênteses, Cristiane, porque muitas vezes a gente ouve muito, especialmente assim, leigo, né? Uma crítica à questão do financiamento público de campanha. E eu gostaria, assim, de fazer uma ressalva que o financiamento público, ele vem no sentido de fortalecer a democracia, porque a intencionalidade é ali de garantir um processo de maior de igualdade entre os participantes do pleito. E também nós temos recursos privados, né? Então, esse financiamento é composto das duas formas. Como a gente mencionou, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, que é o fundo exclusivo, o FEFEC, e o fundo partidário. Dos recursos privados, né, podem ser recursos próprios dos candidatos e das candidatas, dos partidos políticos, doação de pessoa física, um simpatizante, né? Eu quero doar ali, gosto daquele candidato, tem que depositar na conta, né? Depositar na conta. Recursos próprios, né, das candidatas e dos candidatos, doações de outros partidos, de outros candidatos, comercialização de bens, né? Muitas vezes faz lá
Doutora Ângela, a senhora chamou a atenção uma coisa muito importante. Então, vamos voltar nesse ponto. Pode receber doações em espécie, mas depositado em na notas. conta, né? Não, eu quero colaborar com a sua campanha, então eu vou lá e te entrego uma mala de dinheiros. Não, não meia pode, de dinheiros. não pode, Na mão, não pode. pode? Porque o princípio da prestação de conta é justamente a questão da transparência e da lisura do processo. Então, né, se tem que ter esse controle exatamente de tudo que faz parte, né, tanto que até o que não é dinheiro, nós temos que fazer a conta de bens estimáveis em dinheiro. Então, ainda que seja falar, mas é recurso privado, né? Eu dou para quem eu quiser, mas tem a forma correta de doar. Então, porque se for muitas dinheiro, vezes, deposite na conta da campanha. Na conta da campanha. E se for em espécie ou em produtos, em outros insumos, como é que faz? Aí a questão da comercialização dos bens, que também é prevista, né, a comercialização de bens, e também faz parte aqui, né, dessa possibilidade os próprios rendimentos, né, de aplicação e recursos próprios dos partidos políticos. Eu também aqui só gostaria de fazer uma ressalva, Cristiane, que não é um assunto diretamente de prestação de contas, mas é uma forma de distribuição, muitas vezes, desse recurso, que ela não é uma distribuição, digamos assim, democrata. Muitas vezes, né, esses repasses dos recursos públicos, né, eles atendem, especialmente na questão da candidatura feminina, né, eles não atendem ali caminhos muito democráticos, porque muitas vezes o partido ele olha e fala: vou escolher aquela candidata como se fosse o cavalo forte da corrida e vou esquecer os demais. E aí muitas ali, elas ficam ali com um desequilíbrio, né, no que uma candidata muitas vezes quer bem vista ali pelo partido, pela coligação, né, como se estivessem apostando naquela candidatura, considerando que seria uma candidatura mais forte, em prol de outras. Então, a mulher ela tem que ficar muito atenta a isso, né, para saber ali que ela tem o direito, que esse direito deve ser respeitado. Então, aí, uma discussão, por isso que eu disse que não afeta a questão da prestação de contas, mas que é muito importante, que é a questão dos diretórios dos partidos. É muito importante que as mulheres, elas participem, não só como candidatas, mas é muito importante a participação das mulheres nos partidos políticos ali, nos diretórios, para que elas também tenham poder de decisão para onde que vai esse recurso, como ele vai ser distribuído, né, para que se tenha ali um fortalecimento efetivo dessas candidaturas. Porque tudo que envolve candidatura de mulher é muito fiscalizado, é muito visto. Me chama a atenção, doutora Patrícia, também uma questão que nós apreciamos aqui, que para mim assim, foi muito sui generis, que foi a questão de uma candidatura a deputada federal, né, e que ela, para se eleger como deputada federal, ela trabalhou em várias cidades lá que tinham deputados estaduais fazendo coligações. Então, aquele dinheiro que ela recebeu ali
por exemplo, ali para fazer os santinhos, ela fez o santinho deputada federal com o deputado federal homem. Então, teve insurgência na prestação de contas para dizer que o dinheiro foi mal gasto. Nós interpretamos de forma diferente, porque isso era inerente ao trabalho dela promover a candidatura, ainda que tivesse um homem ali do lado dela no santinho. Mas são tantos detalhes, professora Cristiane, que às vezes eu até sugiro mesmo que vocês prolonguem esse tema da prestação para falar de pré-campanha separado, né, do que pode e o que não pode, para falar depois de conta dos mandatários, que são temas muito específicos, e que também, depois do recurso especial lá no STF, tem um condicionamento, um processamento diferente do que era, né? Falar nisso, até, salvo engano, aqui em Tocantins, nós temos, eu li hoje uma manchete, um prefeito que está para ter contas julgadas num determinado município aí, não é? E provavelmente essas prestações de contas lá de mandatários, especialmente em municípios pequenos ou que tem uma diversidade política muito acirrada, não tem um julgamento justo, tem um julgamento muito subjetivo. Então, assim, eu até sugiro que isso você depois convide alguém do Tribunal de Contas para falar exatamente sobre essa distinção, que é muito importante, porque a gente tem que preparar a mulher para antes da campanha, para a campanha, para o exercício do mandato, né? E que ela ganhe mesmo o espaço e o respeito. Porque a gente vê tanto violência política praticada contra a mulher pelo simples fato dela ser bem-sucedida naquilo que ela faz. Então, pensando bem, se a gente está falando de prestação de contas, a quem que a mulher que está fazendo campanha, ela vai prestar contas. Tanto a mulher que está fazendo campanha, quanto a eleita em término de mandato, que vai prestar contas. Ela presta contas a quem? Quais são esses órgãos que fazem esse controle da campanha e do mandato? Da campanha, a gente já pode antecipar, né? A campanha é para a Justiça Eleitoral. Lembrando que quem que vai analisar isso dentro da Justiça Eleitoral depende do tipo de candidatura que a gente está falando. Candidaturas para o cargo de prefeito ou prefeita e vice, vereador ou vereadora, é perante o juiz da zona eleitoral ali daquela cidade. Se a gente estiver falando de cargos de deputado, deputada, seja estadual ou federal, senador ou senadora, governador ou governadora e vice, é para o TRE daquele estado, né, o Tribunal Regional Eleitoral daquele estado. E se for para a campanha de presidentes, né, e seus vices, aí é para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Passada essa fase, prestou a conta, está tramitando ali na Justiça Eleitoral, e vamos supor que a gente está falando de uma pessoa que sagrou vitoriosa ali na disputa e está no cargo do executivo. Então, a gente está falando de um prefeito, uma prefeita, governador, governadora ou presidente. Neste caso, como ele está ali administrando recursos públicos, o executivo nada mais é do que isso, né? Ele executa realmente essas políticas públicas com recursos públicos. Aí ele tem que prestar as contas também, dependendo da esfera. Se a gente está falando de prefeitos, quem que vai julgar essas contas? Isso é a própria Câmara de Vereadores. E aí que a doutora Ângela colocou muito bem, que tem essa questão, de, dependendo do tamanho do município, da temperatura ali da disputa, né, seja ideológica ou partidária,
nem sempre pode ser que essa análise seja feita com a melhor das técnicas. Não é uma regra, mas pode acontecer. Da mesma forma também, se a gente está falando de cargos do estadual, que é o governador, governadora, né? Aí, no caso, o Tribunal de Contas do Estado, TCE. E no caso da figura do presidente ou da presidente, aí é o Tribunal de Contas da União. Que, embora o nome Tribunal de Contas pareça sugerir que pertence, na verdade, ao Judiciário, não é um órgão do Judiciário, né? O Tribunal de Contas ele é destacado, ele não faz parte do Judiciário, tanto que a gente pode ver que nessa assimetria, para cargo municipal, é a própria vereança ali que vai estar julgando, ou seja, o legislativo. O legislativo tem essa proximidade maior. E por quê? Porque, diferentemente de uma prestação de contas de campanha, e a doutora Ângela falou com maestria sobre isso, recursos de originista, a gente pode ter recursos próprios do candidato, recursos de pessoa física, ou recursos públicos, né, partidário, especial de financiamento de campanha. Quando a gente pensa em exercício de mandato, aí a gente está falando de orçamento público, que vai incidir outros tipos de norma, como a lei de responsabilidade fiscal, a lei de orçamento, né, que os municípios, os estados e a própria União têm, e que eles separam daí, ele já tem essa destinação que a gente fala sobre diversas rubricas ali. Então, tanto é para pagar saúde, outro tanto é para pagar educação, outro tanto para segurança, e por aí vai. Dentro desses recursos que têm essa destinação orçamentária, eles têm que respeitar alguns tetos e algumas bases. Passou do teto, não respeitou, tinha que fazer uma licitação para contratação, não fez essa licitação. Então, automaticamente, ele pode receber essa punição pelo órgão que vai julgar, e é um órgão destacado do judiciário. Quer dizer que o judiciário nunca vai apreciar essas causas? Sim, pode apreciar, porque a gente tem, dentro da nossa lógica, né, até a nossa Constituição Federal que traz isso, um princípio que se chama inafastabilidade do controle jurisdicional. O que quer dizer essa palavra gigante? Qualquer ferimento a uma lei ou uma pretensão de um direito, você pode submeter à apreciação do judiciário. O judiciário vai verificar nessas questões afetas ao orçamento público se houve o cumprimento da lei. Não vai entrar no mérito, falar assim, não, acho que você devia ter investido mais nisso, porque isso é critério político. Mas ele pode e deve analisar se dentro do que aquela lei orçamentária previu, cumpriu, né, com os ditames, os percentuais, as normas de regência. Voltando para a nossa esfera aqui da prestação de contas de campanha, essa sim julgada dentro do judiciário, é da competência da Justiça Eleitoral e não poderia ser de outra, por quê? A prestação de contas, ela vem depois da eleição, mas não quer dizer que ela não comece antes. Tá? Como é que a gente inaugura? Eu costumo brincar. Qual que é o primeiro passo para uma prestação de contas? O registro. Porque a partir daquele registro, automaticamente, pelo convênio que a Justiça Eleitoral tem com a Receita Federal, a gente vai atribuir para aquela candidatura um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E para que serve esse CNPJ? Para separar o universo patrimonial que eu, pessoa física, tenho, da figura do candidato. Não haja essa mistura patrimonial. Por quê? Conforme as doutoras já colocaram muito bem, se eu estou falando de transparência, e eu começo a fazer essa confusão do que é meu, com o que é da campanha, e fica uma mistureba que para quem está de fora não vai saber se usou direito, se não usou, quanto que usou, de onde que usou, né? Então, não pode, tem que pensar o seguinte, a partir do momento que você vestiu a camisa de candidato ou de candidata, você passa a ter uma existência para o universo jurídico de uma outra personalidade. Essa personalidade vai ser responsável por uma abertura de conta específica para a movimentação de valores. Aí as pessoas perguntam, e se eu não movimentei nada, tenho que abrir a conta ainda assim? A gente só vai saber se você não movimentou, se você abriu a conta.
Então, não dá para falar assim, não, não precisa. Como que eu vou saber se de fato não teve movimentação? E lembrando ainda, se você receber recurso público do seu partido em espécie, você tem que ter uma conta específica para recebimento desse recurso. Não pode misturar com uma conta que seja para receber doação de pessoa física ou que você mesmo injete na sua campanha. Por quê? Porque eu tenho que saber certinho, tá, daquilo que você recebeu do que é público, quanto que vai sobrar lá na frente. Porque dependendo do que sobrar, tem destinação que vai direto para a União, não passa de novo pelo partido, que é o FEFEC, ou então pode ser que eu tenha que ter a devolução lá na frente para o meu diretório, da esfera que eu estou concorrendo. Agora, em 2024, eu teria que devolver para o diretório municipal. Então, esse recurso, que a gente fala que é o fundo partidário, ou de sobras, o que eu angariei, e a doutora Ângela colocou muito bem, eu posso injetar meu dinheiro, eu posso fazer eventos, e aqui em evento a gente não vai confundir com a figura do showmício, que perguntam muito, o que é showmício, o que é um evento para arrecadação. Showmício é quando você contrata o artista para o show e doa aquilo ali para o seu eleitorado assistir. Isso é vedado, nem cogitem fazer algo assim, porque pode dar um problema gigante na sua campanha. Proibido, certo? Proibidíssimo. Por outro lado, se você contratar o artista e cobrar, e seus apoiadores comprarem aquele ingresso, e cuidado, não vale valor simbólico, tá? Eu vou dar ali por R$1 o ingresso. Tem que ser valor de mercado, porque o objetivo é você conseguir recursos. E eles pagarem, aí não é showmício. Aí é um evento de arrecadação e a legislação permite isso. Esse evento, tudo aquilo que você receber, vai ter que ter um recibo para cada pessoa que fez aquela compra e tudo aquele valor vai para sua conta, que é aquela conta bancária para recursos comuns mesmo, e daí você pode utilizar ali na sua campanha, né, de acordo com o que é permitido, porque também dentro da própria campanha, assim como no mandato, a gente tem percentuais máximos de gasto com o pessoal, né, com alguns tipos de gastos ali. Você não pode, por exemplo, angaria 100%, vou pagar todos 100% só com o pessoal. Tem limites também. Por quê, Patrícia? Por que a gente tem esses percentuais? Porque senão pode ser uma forma, tá? Não é que a justiça eleitoral ela vai entrar pressupondo uma fé sempre, não é isso. Mas é um cuidado que o candidato tem que ter para não parecer que, na verdade, ele às vezes pode estar comprando votos com uma contratação inexistente. Então, tem esses limites também para que ele tenha uma destinação com sabedoria, por exemplo, para pagar materiais impressos, para poder pagar impulsionamentos. Então, são alguns cuidados que a legislação já trouxe e que tem que ser observado pelo candidato ali na hora que ele está fazendo toda a movimentação dele na prestação de contas. Ok. E tem algum cuidado que, na sua prática, doutora Ângela, é como se fosse um erro repetido ou erros repetidos que Eu gostaria de ressaltar alguns. Por favor. Assim, eu até já falei, vai ficar repetitivo. A questão dos pequenos gastos, lá, combustível, contador, advogado, às vezes são lapsos da pessoa se misturar, por exemplo, com a pessoa jurídica. Eu já presenciei uma situação que o candidato utilizou um avião que era da pessoa jurídica. Então, voou tantas horas naquele avião. E não era dele, pessoa física, era da pessoa jurídica. E ele não contabilizou, porque ele achou que era dele e ele podia usar e não contabilizar. Mas era dele, mas da pessoa jurídica dele, né? E devia entrar, então, como bem estimável lá em dinheiro, se ele não tiver, como ele não pagou o aluguel, né, da aeronave, mas
teve despesas com a aeronave em benefício da campanha. Então, às vezes, são esses pequenos lapsos que vão ter esse reflexo negativo. E eu queria voltar também num ponto para dizer assim, a questão do âmbito das prestações de contas, especialmente na questão dos gestores lá, depois que já ganhou a eleição, que ou ele é prefeito ou ele é governador, né? Então, no âmbito daquela prestação de contas ali que está no Tribunal de Contas ou lá na Câmara, isso não obsta que, por exemplo, tendo esse gestor escorregado um pouquinho ali, ou não licitou, ou fez ali alguma irregularidade em se tratando de dinheiro público, né? A questão da improbidade administrativa. E, normalmente, o Ministério Público, então, ele pega muito pesado, né, com essa questão que aí vai ser apreciada lá na justiça comum. Né? Muitas vezes um deslize tão pequenininho que lá no Tribunal de Contas passou, mas às vezes um promotor, né, rigoroso, ele vai se atentar ali e vai ter prejuízo para aquele candidato. Por quê? Se ele for condenado, tem reflexos no seu futuro eleitoral. Então, assim, é tão importante que todas as esferas, né, elas sejam lícitas, observem a legislação, e essa legislação de âmbito econômico-financeiro é muito complexa, né? É muito complexa a questão de orçamento, plano plurianual, LDO, Tribunal de Contas, assim, é muito específico, mesmo até para a questão de se advogar perante o Tribunal de Contas, é muito específico aquela advocacia. Né? Então, sempre esse cuidado e essa preocupação com a licitude e a transparência em todas essas fases, porque pode ser que lá, como gestora, você escapou ali um pouquinho no Tribunal de Contas, mas aí vem uma ação judicial, Ministério Público, que tem legitimidade, ação civil pública por improbidade administrativa, né, que é a malversação justamente do dinheiro público lá, quanto no exercício do mandato. E, às vezes, também são despesas tão pequenininhas, uma diária de um professor que foi na cidade fazer um curso, e aquele prefeito está ali respondendo uma ação de improbidade administrativa por esse pequeno, que às vezes ali é uma questão até de que um bom senso resolveria, no sentido de compreender a questão da situação. E eu estou falando isso, professora Patrícia, assim, o nosso estado ainda tem municípios que são muito pequenos, que os prefeitos têm, às vezes, desses municípios menores, dificuldade com a questão da administração e prestação de serviço especializado para fazer essa orientação, ou às vezes não tem esse recurso para ter esse profissional à disposição ali, né? Não tem procurador no seu próprio quadro, então tem que fazer contratação de advogado, o que se torna ali, às vezes, um equívoco, esbarra ali numa questão que, né, traz ali um prejuízo maior à vida futura daquele candidato, que às vezes tem boa intenção, mas errou ali. Então, ao longo do videocast, a gente selecionou, segundo as nossas especialistas, que é importante para uma candidata ela ter um contador, ter uma advogada, ter
Aí a gente ficou ficou pensando nas várias sugestões. Para fazer essa coordenação, foi sugerido que seja um cientista político. A gente sabe que tem o coordenador de campanha, agora vocês trouxeram a figura do administrador. Então, fica aqui registrada a sugestão para como montar essa equipe, né? E pensar de que forma essa equipe vai trabalhar coordenadamente, também pensando em executar um bom trabalho para ter uma prestação de contas muito mais tranquila. Então, pensando nas duas ponderações que vocês trouxeram agora, seria interessante, claro que o contador orientaria de acordo com a campanha, porque isso vai variar de acordo com a campanha e de acordo com o tipo de financiamento de verbas que essa candidata está recebendo, mas então ela não teria uma conta bancária, ela teria várias outras contas bancárias, dependendo do tipo de verba que essa pessoa, do recurso que essa pessoa está recebendo. Confere, é isso mesmo? Então, você, candidata, presta bastante atenção agora. Dependendo desse recurso que você está recebendo, várias contas bancárias para o recebimento desse recurso e para prestar contas específicas do recurso que chegou a cada uma dessas contas. Isso? Isso mesmo. Na prestação de contas... Perdão, doutora. Não, perdão, Patrícia, fala. Pode falar. Na prestação de contas, só assim, para dar um panorama geral, né? Ela é separada na parte de receitas e na parte de despesas. E tanto na receita quanto na despesa, a gente coloca ali a origem, se é de recurso próprio, se foi de pessoa física, se foi de fundo partidário, se foi de fundo especial de financiamento de campanhas. E lá na parte de despesa, a mesma coisa. Qual dessas fontes, né, que arcou com aquele tipo? Então, você vai ter desde pagamento de pessoal, despesas com alimentação, despesas com os geradores de energia, que a doutora Ângela coloca muito bem, seria gasto com combustível, carreatas, essas coisas, gastos com propaganda, né? E vou dizer mais ainda, Cris, se você, a pessoa, a candidata, está pensando em realmente ter uma equipe, né, que possa assim, verificar todas as frentes, eu acrescentaria ainda mais um profissional, que seria um consultor de marketing. Por quê? Porque hoje a gente tem essa dificuldade, né, em às vezes saber como que eu vou fazer. Me perdoe, eu esqueci, isso foi falado no último vídeo, me falaram que eu tinha que ter um profissional de marketing, acabei de... Obrigada por ter me lembrado. Porque hoje assim, a plataforma maior que a gente tem, né, para um alcance maior, tudo isso, costumam ser os ambientes digitais. Então, essas pessoas sabem qual que é o melhor alcance, a melhor forma, tudo isso. E você depois vai ter que lançar esses gastos também com todos os profissionais. Está registrando bem. Faz parte da prestação de contas. Mas então, vamos dar um exemplo prático. Já que os problemas recorrentes, por exemplo, combustível, o que eu faço para prestar contas do combustível? Só para dar uma ideia para essa candidata. Você só vai poder lançar gasto com combustível se você teve ou aluguel de veículo, ou se você teve cessão de veículo, ou se você teve uma carreata, e naquela carreata você vai ter um demonstrativo que você vai lançar que carros que participaram ali daquela carreata, para que a gente não configure aquilo ali como uma doação, um brinde, que seria o combustível, né? Então, são algumas possibilidades que justificariam a existência desse gasto. O que ocorre normalmente? O candidato lança lá, gastei tanto com combustível, daí a gente vai ver, mas da onde saiu essa necessidade? Se ele não tem um veículo alugado, se ele não tem uma carreata, se ele não lançou ali como a utilização de algum veículo, como uma doação estimável em dinheiro, né? Então, são esses elementos que a gente começa a fazer na análise de uma prestação de contas para verificar se, de fato, aquele gasto encontra alguma base legal ali para que exista, né? Senão a gente vai entender que ele deu de presente aquele combustível e isso pode, olha só, o risco, configurar até uma compra de voto. Então, para a gente entender muito bem isso, o gasto ele tem que ser justificado. Ele tem que contar essa história de foi necessário por isso, foi utilizado da seguinte forma,
os carros utilizados foram esses, eu aluguei o carro, eu cadastrei todos esses carros da carreata para poder prestar contas disso depois, certo? Certo. Doutora Ângela, a senhora quer acrescentar? Não, eu só queria assim, acrescentar que a resolução de 2019, que agora foi votada, a de 2024, agora dia 27 de fevereiro, vai ter algumas alteraçõezinhas, né? Assim, eu queria deixar sempre a questão, né, dos dados relativos a essas prestações, que devem ser enviados, então, à Justiça Eleitoral, sempre observado alguns prazos. Então, esses prazos têm que ser rigorosamente cumpridos. Os relatórios financeiros de campanha, eles devem ser enviados, não é, até 72 horas após o recebimento das doações via o SPCE. Quando se tratar das prestações de contas parciais, né, de 9 a 13 de setembro do ano eleitoral. A prestação de contas finais para os que não disputarem o segundo turno até o 30º dia posterior às eleições. E a prestação de contas final, no caso de candidatos que disputarem o segundo turno, onde houver, até o 20º dia posterior às eleições do segundo turno. Por quê? O que nós temos que ter cuidado, né, é que isso é tudo ali informatizado, transparente, né? Então, tudo se tem que fazer de forma profissional. Já acabou o tempo do amadorismo para as questões eleitorais. E aí, quando a gente fala em prestações de contas, que depois eu não sei se a gente vai ter tempo de falar de contas não prestadas, contas desaprovadas, aprovadas com ressalvas e Próxima aprovadas. pergunta. Se já quiser emendar e responder, pode começar. O que significa ter as contas rejeitadas, desaprovadas? Aprovadas com ressalva, o que seria isso? Doutora Ângela? Oi. Então vamos lá. Né? Então, assim, depois que já se informou o sistema, né, que lá nós vamos ter no Tribunal no Tribunal Regional Eleitoral a questão da análise técnica que é feita lá pelo setor técnico, né, que vai verificar essa regularidade, vai fazer um parecer, aí depois que ela vai, então, para julgamento, lá na corte. No caso, originário do tribunal, como a doutora Patrícia falou, as contas de deputados, senadores, governador, e em grau de recurso, as contas lá dos prefeitos e vereadores que, insatisfeitos com o resultado de primeiro grau, lá do juiz eleitoral, recorre ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, assim, são 4 resultados possíveis. O resultado da aprovação, quando essa conta estiver absolutamente regular. Aprovação com ressalva, quando verificadas algumas falhas, mas essas falhas elas não comprometem a regularidade daquelas contas. Por exemplo, no total do montante ali que envolveu aquela prestação entre receita e despesa, o percentual ali que feriu foi um percentual muito pequeno, que não justificaria ali uma desaprovação. Então, se aprova aquela conta com ressalva. Agora, a desaprovação é quando são consideradas falhas mais graves naquela conta. Então, tem um percentual ali, um desequilíbrio muito, muito grande
entre aquelas informações que foram prestadas. O setor técnico do tribunal aferiu e viu que ali tem uma questão grave. O magistrado ali, na composição da corte, ele não está vinculado àquele parecer, mas, digamos, é muito, digamos assim, apesar de não ser vinculado, esse parecer ele vem com dados muito técnicos. Então, mesmo a questão desse percentual menor que vai ficar para aprovação com ressalva e a desaprovação ali quando for alguma coisa que realmente desaborde ali esse percentual pequeno. E ainda o quarto resultado possível é quando não se apresenta contas. O candidato ele foi citado, né, mas ele não permaneceu. Então, ali, muitas vezes, o órgão partidário, o candidato, o partido político, né, ele permaneceu omisso. Ou ele justifique de uma forma ali que ela não é cabível, ou não apresente documentos e informações indispensáveis. Por exemplo, às vezes tem mais de uma conta e apresentou a prestação de conta de uma conta só. Então, a outra conta não se pôde aferir se foi recursos lícitos ou não lícitos. Ou ainda, não é, o responsável ele deixar de atender às diligências que o setor técnico deu ali para que ele pudesse suprir a falha ali que impedia a análise das contas. Então, também, ela, nessa hipótese, seria considerada não prestada. Não é? E aí nós temos as devidas consequências para cada uma dessas hipóteses. Ok. Doutora Patrícia, a senhora quer complementar ou citar alguns exemplos dessas hipóteses, etc.? Cuidado bem grande que a gente tem que ter é que dentro de uma conta que for desaprovada, aquela sentença vai ser encaminhada para o Ministério Público, para que ele apure se teve algum ilícito, né? Às vezes pode ser que configure um crime ali de caixa 2, como também pode ter a possibilidade de um abuso de poder econômico, que nem eu já antecipei. E qual que é o desdobramento do reconhecimento de abuso de poder econômico? Para aquele que, porventura, foi eleito, pode chegar até mesmo à perda do mandato eletivo. E também pode gerar uma inelegibilidade. A gente não pode esquecer o que é inelegibilidade. É a impossibilidade de lançar novas candidaturas, o exercício do direito político passivo, de ser votado. E para quem está nessa, assim, digamos, nesse cenário político, ficar ali 8 anos inelegível pode representar, às vezes, quase que uma morte política. Uma morte política, exatamente. Então, é um cuidado muito grande que tem que ser tomado em relação a isso. Pode ser que aquela desaprovação depois venha a guarnecer uma ação que a gente chama de ação de captação ilícita de recursos, ali que a gente tem com base na lei das eleições, no 30A. O que é essa captação ilícita de recursos? É mais uma ação que a gente pode acabar, os legitimados, no caso, candidatos, partidos políticos e tal, entrar com essa ação e também questionar aquele mandato que foi obtido ou aferido, né, a partir do ferimento dessas normas que regem a licitude desses recursos que foram obtidos. Então, são alguns cuidados que tem que ter, porque a prestação de contas não é simplesmente ali você ter a chancela ou não da Justiça Eleitoral, mas há um risco de desdobramentos a partir do que foi lançado. E lembrando também, né, que se a gente está falando dos diretórios, para eles também tem um outro ponto muito importante, que pode ser a penalidade até mesmo de não recebimento de cotas futuras de repasse do fundo partidário. Então, fica suspensa aquele repasse do fundo partidário, fundo especial, a depender ali da gravidade do que foi verificado, né,
do que foi analisado. Para os omissos, fica sem quitação, no mínimo, pelo período daquele cargo que estava disputando, né, daquele mandato. Se não apresentar mesmo depois, continua até que apresente. Continua sem a quitação até que apresente aquela prestação de contas. Para o diretório, a omissão na prestação de contas, e isso é muito comum às vezes ocorrer, por quê? Vamos supor que a gente volte ali numa eleição que seja uma eleição geral, como foi em 2022. A obrigação de prestar contas é para todos os níveis de diretório. E, normalmente, os diretórios municipais, eles entendem que eles não teriam essa obrigação. A normativa do TSE é bem clara em dizer que todos os níveis têm que apresentar, independentemente de movimentação de recurso ou não. Qual que é a única exigência? Que do período das convenções até a data da eleição, eles estivessem ativos. Se você tem um diretório que está ativo ali, a partir de 20 de julho até a data da eleição, ele tem que prestar essas contas. Se ele não prestar, aí ele pode ainda gerar mais uma repercussão, que é futuramente entrar com uma ação para a suspensão do registro daquele diretório. Então, se o diretório não regularizar aquilo, é como se ele não existisse dentro daquela esfera. São alguns cuidados muito importantes, porque as pessoas acham que a prestação de contas é uma mera formalidade, e não é. Ela tem esses desdobramentos importantes, pode impactar para o eleito, para o não eleito e também para o próprio diretório. Ok. E para a gente fechar esse assunto e amarrar para além da prestação de contas, essa última pergunta que eu faço a vocês, ela está mais relacionada em vocês analisarem em uma perspectiva de continuidade do mandato político de candidatas. Então, é uma pergunta mais filosófica, digamos assim, pode ser, menos técnica, mas que dá um norte, que dá um direcionamento para essa mulher que quer continuar na persistência para alçar o mandato eletivo. Qual é o tipo de prestação de contas que essa mulher pode fazer ao longo dessa trajetória política para que ela possa ganhar a fidelidade, a confiabilidade do seu eleitorado. E aí eu não estou falando de uma prestação de contas jurídica apenas, mas pensando no compromisso social que um político tem com o seu eleitorado, qual seria uma prestação de contas que essa candidata ou essa mandatária poderia ou deveria fazer para a sociedade? Assim, ó, eu acho que são passos, sabe, Cristiane? São passos. Eu até, como eu não sabia que era esse formato, eu fiz uma apresentaçãozinha tão bonitinha, ficou o não, o proibido, o que não pode e o que pode. Então, eu queria falar assim... Mas, se quiser mandar, a gente publica também, já fica de orientação para as futuras candidatas. Como deve ser e o que não deve fazer. Então, vou falar primeiro, assim, na minha concepção, né, esses passos que eu separei, que eu acho que servem de esclarecimento. Então, são 6 passos. Primeiro, planejar com bastante antecedência essa prestação de contas. Planeje as suas despesas, as fontes, mantenha um controle absolutamente rígido sobre isso. Registrar tudo que for matéria de transação, né? Mantenha esses registros detalhados, datas, valores, natureza da despesa. Em terceiro lugar, muito importante a capacitação dessa equipe, né? Essa equipe deve entender das normas de prestação de contas. Então, a Justiça Eleitoral, ela fornece esses treinamentos, sempre tem, não é, ali essa aproximação da Justiça Eleitoral com a comunidade. Então, busque, não é, esses preparatórios. Não esquecer a questão da transparência,
né, que a gente falou isso desde o começo. Em quinto lugar, uma questão bastante técnica, que é o uso do software de gestão, né? Utilizar software de gestão financeira de campanha para automatizar o registro de receitas e despesas e conversar com o partido, né? Busca informações, apoio, né, no tocante a serviço de contabilidade, jurídico, caso entenda necessário, né, para prestar auxílio à sua campanha. Então, muitas vezes é um candidato ali, vereador, município muito pequenininho, não tem jeito de contratar um advogado só para ele, vai lá, busca esse apoio com quem ele está filiado. Então, isso seria, assim, no meu sentir, os pontos importantes. Perfeito. E uma coisa que é interessante, as dicas que a doutora Ângela repassou são exatamente as mesmas para quem acabou sendo eleito. Por quê? Porque ele vai continuar sendo um gestor de equipes ali, né? Seja no legislativo ou no executivo, ele vai depender dessa mesma capacitação, esse mesmo staff, né? Esse pessoal que esteja à volta dele ou dela, para manter uma boa gestão ali daquele mandato. Então, a campanha já é um preparatório para um futuro exercício de mandato também. Muito bem. Queridas, gostaria muitíssimo de agradecer as contribuições de todas e convido agora para a gente finalizar esse vídeo para que você converse diretamente com essa candidata com essa mandatária sobre prestação de contas. Qual é a recomendação do coração para ela, que vocês já acabaram de falar, que se torne uma boa gestora, aprenda a ser uma gestora, mas pensando para além disso, falando de mulher, para que a gente possa ampliar os espaços das mulheres nesses espaços públicos, o que você poderia deixar de recomendação para essa mulher? Olha, acho muito importante nesse momento saber que nós mulheres, a gente acaba sempre tendo um papel de gestora, queira sim, queira não. Se não dentro da nossa família, normalmente a gente sempre pensa, né, numa mulher ajudando na condução, na realização de algo, né? E é um papel que já está tão intrinsecamente na gente de tomar pulso das coisas, ir lá e fazer. E para aquelas que ainda sintam algum receio, sentem a vontade de fazer a diferença, mas têm medo de entrar nesse universo, é aquilo, a doutora Ângela falou muito bem, é um passo depois do outro. Não hesite. Eu acho que se você sente que você pode fazer essa diferença, se você sente que você tem essa vontade de fazer essa diferença, com certeza, o mais importante você já tem, que é dar esse primeiro passo. Os outros, cerque-se sempre de pessoas ali que têm essa boa intenção, que vão te agregar, que vão poder te auxiliar, né, na obtenção desses resultados que você pretende, porque a consequência vai ser exatamente esse bem comum que você está procurando. Muito bem, obrigado, doutora Ângela. O meu recado é: mulher, acredite em você mesma. Acredite porque você pode. A prestação de contas, ela é só um instrumento técnico para um passo maior. E o passo maior é ver você eleita, ver você podendo trabalhar nas agendas que são de interesse da mulher. Né? Porque a gente tem mais de 50% de mulheres eleitoras e a ocupação de cadeiras num índice muito pequeno. Eu acho que isso deve ter sido falado ao longo do curso. Então, a gente precisa superar isso. E só superamos isso quando você acredita em você, quando você rompe barreiras e vai
perseguir esse bem comum que a Patrícia tão bem colocou. Fiquei emocionada, Patrícia, porque é isso mesmo, né? Muito obrigada. Eu estou lembrando do suspiro que a Patrícia deu antes da fala. Tipo assim, mulher, lembre-se, a gente já faz isso. Somente agora nós iremos transpor essa esfera da vida privada na alçada pública. Então você já faz isso no seu dia a dia. Sinta-se convidada a acompanhar todos os nossos demais vídeos para se orientar, para se informar. Compartilhe com todas as outras mulheres que você visualiza potencial, que queiram se entender e estudar um pouquinho mais. Compartilhe com todo mundo, porque informação nunca é demais. E eu recebo com um abraço, deixo com um abraço e com um carinho por terem aceitado participar dessa empreitada e que cheguem os próximos vídeos. Então estejam reconvidadas a retornarem com outros temas, com outros assuntos de interesse das mulheres. Muito obrigada. Vamos formar essa dupla de novo, hein, professora Patrícia? Adorei. Assim, para mim foi uma alegria muito grande. Para mim também, foi uma alegria. Conhecê-las melhor hoje, já as conhecia, né? A fama das duas doutoras já são anteriores mesmo a eu conhecê-las aqui, mas saibam que para mim foi uma honra, uma alegria muito grande e congratulo novamente, doutora Cristiane, esse trabalho lindo e maravilhoso. Eu agradeço em nome de toda a organização, que tem muitas mulheres por trás desse trabalho. Então, até o próximo. Tchau, tchau. Até. Até, tchau, tchau.